vezes. Amém? Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Graças a Deus. Enoque, ele faz parte de 10 gerações, a começar por Adão. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalaleel, Jared, Enoque. Grave bem. Enoque foi filho de Jared e foi pai de Matusalém, o homem que mais viveu na face desta terra. Matusalém viveu 969 anos. Matusalém, Lameque e Noé. 10 homens, 10 gerações. E entre essas 10 gerações, 2 agradaram a Deus. 2 agradaram a Deus. Quais? Enoque e Noé. Os dois tiveram chamados específicos. Se pode me perguntar, o que fez Enoque para agradar a Deus? O Noé, todos nós sabemos que o Noé trabalhou muito. E Noé agradou a Deus, por quê? Porque foi obediente e trabalhador. Deus ama quem trabalha. E quem não gosta de trabalhar, Deus mostra a formiga como exemplo. Mas o Enoque, o que o Enoque fez? O Enoque foi profeta de Deus. E eu quero que você abra aí o livro de Judas, penúltima epístola da Bíblia, Judas. Só tem um capítulo e nós vamos ler no versículo 14 de Judas, a epístola de Judas. Vamos ler o versículo 14 e 15 de Judas. Está lá para o final, antes do Apocalipse. Acompanhe comigo. Judas 14, 15 diz assim: Enoque, o sétimo a partir de Adão. Só lembrando que 7 é o número da perfeição. 7 é o número de Deus. E Enoque foi o sétimo. E Judas salientou aqui que o Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Deles quem? Ímpios, perversos, apóstatas, pessoas que não têm compromisso com Deus. Aí o Enoque profetizou assim: veja, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos, pode ser anjos também aqui, para julgar a todos. O que ele está falando acerca do Senhor? Que Deus vem para julgar e julgar a todos. Então nós
nós precisamos estar conscientes que vai ter um dia de julgamento. É por isso que Salomão declarou lá em Eclesiastes, no final do capítulo 12, que o dever de todo homem é temer a Deus, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, quer seja boa, quer seja má. O Enoque está profetizando que o Senhor vem julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente. Nós, amados, nós estamos nos deparando com tantos atos impiedosos ultimamente no Brasil, principalmente no que diz respeito ao judiciário. Mas vai chegar o tempo que o Senhor vai tratar com a impiedade dos ímpios que cometeram impiamente. Porque o ímpio, ele comete impiedade impiamente. E assim, também as pessoas terão que dar contas de todas as palavras ditas. É por isso que na minha palavra de terça-feira aqui eu citei um provérbio que muito me abençoa. E penso eu, queridos, que nós também daremos contas daquilo que nós falamos. É por isso que tem que pensar muito para falar. E tem gente que vai falando ao léu, lançando palavras ao vento, sem medir consequências, de maneira desajustada. Mas, queridos, Tiago, na sua sabedoria, o Tiago, ele foi muito sábio também. No entanto, ele foi um dos que nos admoestou a buscarmos sabedoria, pedirmos sabedoria a Deus. Já no primeiro capítulo, o Tiago recomendou: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Agora, eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Você se acha uma pessoa sábia? É você que precisa avaliar isso. Porque o que Tiago está dizendo? Se alguém tem falta de sabedoria de Deus, eu acho que se a pessoa é humilde o suficiente, com certeza, ela sempre vai pensar: eu preciso aprender muito. O filósofo disse certa vez: tudo que sei é que nada sei. Tudo que sei é que nada sei. Quanto mais nós estamos vivendo, mais nós estamos aprendendo. E temos 1001 coisas para aprender. Olha, gente, Salomão, ele tratou de vários assuntos. Ele tratou de plantas, ele tratou de répteis, ele tratou de peixes. Quem que é um profundo conhecedor de peixe? Não, eu conheço pelo menos 100. Gente, eu não sei discernir a tilápia da traíra. Eu sei qual que é o lambari. E falando nisso, faz tempo um bom lambarizinho. Quem gosta de comer peixe, levanta a mão. Ó, quantos para me convidar para um peixe assado na sua casa? Raul gosta também? Tamo junto. Aquele peixão assado, recheado, né? Oh, coisa boa. Esses dias eu comi tilápia, que estava em oferta no doce. Aí esperou dar oferta no doce para chamar o pastor para compartilhar. Amém, glória a Deus. Comemos com alegria.
Os irmãos aqui têm cara de pescadores, né? Pelo jeito gostam de pescar. Gostam de pescar ou não? Maravilha, eu nunca fui pescar na minha vida. Nunca pesquei na minha vida. Não entendo nada. Se pedir para eu abrir um peixe, que vergonha. É por isso que eu prefiro o lambari, que o lambari eu sempre pedia, Mas o Salomão entendia tudo de peixe. Como assim? Que curso que esse homem fez? Olha, gente, escreveu 3.000 provérbios. 3.000. Quantos cânticos Salomão escreveu? Alguém tinha noção de que Salomão escreveu cânticos? 1.005 cânticos Salomão escreveu. Por quê? Porque um dado dia ele pediu sabedoria. Pediu sabedoria. A pergunta é: o que nós estamos pedindo para Deus? Para que sejamos abençoados. Gente, talvez um bom pedido para se fazer para Deus: Senhor, contenha as minhas palavras. Fecha. Coloca um zíper na minha boca, se for o caso. Foi um dos pedidos de Davi, Salmo 141, 3. Abre aí, meu filho, quem está com a Bíblia. Senhor, coloca um zíper na minha boca. Davi falou. 141, 3 Salmos. E gente, olha que forte, hein? O que o sábio escreveu lá em Provérbios 17, 28. Até o tolo é tido por sábio quando fecha a matraca, a boca. Até o tolo é tido por sábio quando fecha a. O Tiago falou assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para. Que nós vamos dar contas. E é isso que o Enoque está falando em Judas. Os ímpios vão ter que dar contas dos seus procedimentos de impiedade. E nós, amados, muitas vezes nós também estamos errando, pecando, transgredindo por meio das nossas palavras. Olha, 6 coisas Deus odeia, a 7ª ele abomina. Qual que ele abomina? Quem sabe me dizer? O que Deus abomina? Que está lá em Provérbios 6. O que semeia discórdia entre irmãos. O que semeia contenda entre irmãos. O que é semear contenda? Quem pode me explicar? O que é semear contenda? É usar a língua e semear desavença, briga, guerra, divisão, discórdia, fazer inimizades. Porque, amados, nós somos chamados para sermos pacificadores. O povo de Deus tem que ser o povo da paz. Deus está me levando a pregar em Hebreus. No domingo pela manhã, o que é a Santa Ceia? Quem está sabendo que domingo de manhã é Santa Ceia? O autor aos Hebreus ele recomendou o seguinte: buscai a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá. Mas, Senhor, eu estou buscando a paz. Será que eu estou primando por ter paz com todos? Porque assim, Romanos 12, 18 diz: no que depender de vós, tende paz com todos. Todos. Depende de mim. Buscar a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Com certeza o Enoque era um homem da paz.
porque agradou o Senhor. Com certeza o Enoque era um homem santo, porque diz o texto que ele agradou o Senhor. Com certeza ele usava o seu dom profético para a glória de Deus, porque agradou o Senhor. Mas agora, queridos, eu pergunto para mim e para você: o que você está fazendo para agradar a Deus? Será que eu estou verdadeiramente preocupado em agradar a Deus, vivendo de maneira coerente aquilo que Ele estabeleceu? Ou será que eu estou vivendo pela minha própria vontade? Porque, amados, como eu falei, eu quero ser bem rápido nessa palavra. O Enoque, ele viveu pouco em comparação aos que foram antes dele e os que viveram depois dele. Por que ele viveu pouco? Coitado, só viveu 365 anos. Mais perto do seu filho, Matusalém. Gente, olha que idona de Matusalém, 969. Quem gostaria de viver 969 anos? Gente, eu já vivi 52 e olha, que vontade de viver mais. Imagine se nós, esses dias alguém, quando eu fiz aniversário, Josué, vou te dar mais 52 anos. Ô glória! Ô glória! Quem deseja viver bastante? Levante a mão quem deseja viver bastante. Não senti muita empolgação. Já estou comendo ovo. Nem café está dando bom. Mas o Enoque, queridos, viveu 365 anos. E olha, agradou a Deus. Porque sem fé é possível agradar a Deus. Era um homem de fé, profeta. E gente, o que fez a diferença na vida dele? O seu relacionamento com Deus. Com certeza era um homem sábio. Por quê? Estou partindo para a parte final dessa palavra. O apóstolo Paulo, interessante. Paulo, ele tinha boas referências da igreja ali, Colossos. Ele ficou sabendo lá, uma igreja boa. Por que uma igreja boa? 2 fatores. Os irmãos tinham fé e os irmãos viviam o amor. Uma igreja boa. Qual é uma igreja boa? Onde os irmãos têm fé e onde há o amor. O amor fica evidenciado. Porque senão pode até ter fé de maneira que transporte os montes. Se não tiver amor, não vale nada. É por isso que esse pastor prega veementemente sobre o amor. Se não tiver amor, é como cintinho, é só barulho. Conhece uma pessoa de muita fé? Conhece? Eu conheço. Há amor nessa pessoa? Se não tiver amor, se tiver só aquilo que não edifica a tua vida, não edifica a pessoa e não edifica ninguém, não tem Deus. Se tiver fé e tiver amor, está dentro. Os irmãos colossenses tinham fé e tinham amor. Aprenderam com um homem, com Epáfras, com servo de Paulo,
acerca de tudo isso por meio da graça de Deus. Por meio da graça de Deus. Aprendendo por meio da graça, viviam a fé e o amor. Paulo, sabendo de tudo isso, Paulo orou com mais força por eles. Eu quero que você abra esse texto que está lá no primeiro capítulo. Nós já vamos orar. Colossenses, no primeiro capítulo. Colossenses 1, 9 e 10. Colossenses 1, 9 e 10. Acompanhe comigo. Por essa razão, desde o dia em que ouvimos o que? Falar da fé e o amor entre vocês. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Da vontade do homem? O que tem que prevalecer? A vontade de Deus ou a vontade do homem? Vontade de Deus. Para que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Gente, o que nós devemos buscarmos nesses dias, como igreja, é a plena vontade de Deus, o conhecimento da plena vontade de Deus, inteligência espiritual, sabedoria. É o que nós precisamos buscarmos. E como que isso vai refletir? Refletir na vida de Enoque. Enoque agradou a Deus. Enoque profetizou. Enoque não era um matuto, não era um ignorantão. Com certeza era um homem inteligente, que teve a vida abreviada, porque ele andou com Deus, mas a Septuaginta, que é a versão grega das Escrituras, diz que ele agradou a Deus. Ele agradou a Deus. E como que isso vai refletir? Paulo orou pelos colossenses para que eles fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, cheios de sabedoria e de entendimento espiritual, a fim de que, versículo 10, acompanhe, e isso para que vocês vivam de maneira digna diante do Senhor. Gente, será que eu estou vivendo de maneira digna diante de Deus? Tudo vale uma análise da nossa parte. Será que eu estou me esforçando para verdadeiramente ter um relacionamento saudável com Deus? Andando dignamente diante dele? Será que não há pendências na minha vida? Será que eu não preciso consertar situações onde eu sei que eu estou errando? A maioria das vezes, nós não queremos em áreas que são áreas nevrálgicas, áreas difíceis. Talvez nós não estejamos querendo consertar algumas coisas, abrir mão de algumas coisas, deixarmos algumas coisas, para que possamos vivermos verdadeiramente um relacionamento de intimidade com Deus, onde que possamos verdadeiramente ter uma vida mais consagrada, uma vida mais santificada, uma vida mais regrada, mas não regrada no sentido opressor, mas regrada onde você tem prazer em fazer tudo para a glória de Deus, no sentido de agradar a Deus.
para que vocês possam viver de maneira digna diante do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Enoque, pela fé, agradou o Senhor. Gente, penso eu, não sei dizer a vocês se é difícil, se é fácil agradar o Senhor. O Senhor que o diga. Mas o esforço para tentar agradar, isso é válido. Todo esforço é válido. Nesse sentido, apesar que recompensa, tudo depende da nossa semeadura. Paulo falou assim: aquele que semeia pouco também semeará. Aquele que semeia com fartura sim. Existem áreas nas nossas vidas que nós podemos conforme o nosso coração. Às vezes a pessoa tem um coração fechado para certos tipos de semeaduras e está colhendo conforme. Mas, gente, no sentido interesseiro, penso eu que nós precisamos abrirmos mão de muitas coisas no sentido vaidoso, porque Deus o tempo todo Ele está nos abençoando. Deus o tempo todo está com as suas mãos estendidas. Deus o tempo todo está ministrando sobre as nossas vidas de maneira graciosa, misericordiosa. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja o domínio, a Ele seja o poder, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Deus vai recompensar cada um por tudo aquilo que faz sem interesse, porque o nosso chamado é frutificarmos em boas obras. E quando que nós vamos agirmos assim? Gente, quando formos cheios do pleno entendimento espiritual, cheios de sabedoria, sabendo qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Jesus, ele tinha plena consciência do chamado de Deus para ele. Eu vim com um propósito. O diabo tentou tirar do caminho, mas não conseguiu, porque Jesus ele tinha um propósito. O desejo de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. É óbvio que Jesus teve seu momento lá terrível. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha, mas sim a tua vontade. Jesus estava no propósito para agradar a Deus. E o nosso propósito é um propósito também que tem que agradar a Deus, o nosso máximo esforço, andando dignamente diante do Senhor, frutificando em toda boa obra. E, olha que interessante como que Paulo termina o versículo: crescendo no conhecimento de Deus. Gente, o tempo todo ele está abordando o crescimento, deixar a imaturidade, deixar a ignorância. Por que o povo perece? O povo perece por falta de conhecimento. O povo muitas vezes está frequentando os ambientes onde está sendo entregue lá uma palavra profética: eis meu filho, que o teu problema é a coluna, está sendo resolvido. Eis que eu vejo um anjo garçom numa bandeja. É isso que as pessoas estão procurando. Mas aquilo, que aniquila com a ignorância, que faz o povo enxergar a verdade, que faz o povo entender o propósito de Deus para a sua vida, a profecia de Enoque, onde Deus vai tratar com ímpio, onde cada um vai dar conta daquilo que fala. Isso aí o povo não quer. O povo quer a mensagem que fale bem aos seus ouvidos e estão, como disse Paulo lá em 2 Timóteo, procurando para si os seus próprios autores, para ouvir só o que é conveniente. Não, eu
aquele pastor. O que é aquele pastor? É só uma palavrinha light. É só uma vizinha. Fala um versículo e depois é uma rajada de aleluias. Aleluias, aleluias e aleluias. E é uma frase, aleluias, e é outra frase, aleluias, e a terceira frase, aleluias, e o povo não entende nada, aleluias. Não dá, gente, não dá. Tem que ser palavra que tire o povo de cima do muro. Elias, quando pregou lá, o povo estava, uns buscavam Deus de Israel, outros buscavam Baal. Aí o Elias chegou lá. Até quando vocês vão confiar entre dois pensamentos? Se Baal é Deus, serve a Baal. Se o Deus de Israel é Deus, serve a Deus. Aleluia! Glória a Deus. O João Batista chegando, maior profeta nasceu de mulher. Arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. Gente, que nós saímos das nossas trevas espirituais, morais, que nós saiamos de tudo aquilo que impacta a nossa vida, que nós verdadeiramente sejamos para a luz da verdade que há em Cristo Jesus, e assim nós vamos agradar a Deus. Todo esforço é válido para agradar a Deus. Amar o que Deus ama, aborrecer o que Deus aborrece. Com toda certeza, o Enoque, ele amava o que Deus amava e aborrecia o que Deus aborrece. Que nós possamos também crescermos no conhecimento de Deus, porque quando eu cresço no conhecimento de Deus, eu amo mais. Fique em pé para dar a impressão que está ensinando. Abra Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Olha que interessante esse texto aqui de Paulo. Filipenses 1:9. Filipenses 1:9. Olha Paulo, gente. Como Paulo é um homem inteligente. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Que texto maravilhoso! A minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda percepção, para discernir o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Quem deseja ser puro e irrepreensível até o dia de